Saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu hoje vou cumprir uma promessa que fiz há 15 dias atrás, depois de ter falado com vocês a respeito do papel do homem na sociedade e na família. Hoje vou falar a respeito do papel da mulher. E este é um assunto que será abordado de uma maneira mais temática. O que significa que eu não pretendo tratar um texto bíblico em particular. Eu vou falar sobre as passagens bíblicas que já foram lidas na liturgia. A história de Débora, a história de Ruth, de Noemi, a história de Ana, de Maria, a história de Abigail e outras mulheres que tiveram suas histórias registradas na palavra de Deus para o nosso ensino. E eu creio que isto é muito importante em dias confusos como estes que temos vivido, onde os ataques do inimigo à instituição da família e até mesmo à própria instituição da masculinidade e da feminilidade estão deturpando de tal modo a estrutura nuclear da sociedade que nós temos colhido o resultado disso com muita dor e sofrimento. O número de divórcios aumentou de modo alarmante. O número de casos de homossexualismo acompanha esse crescimento vertiginoso. Famílias disfuncionais e tantas outras realidades. E quando nós estamos nos dispondo a dizer ao mundo que somos crentes, e que vivemos por Jesus e que aguardamos a sua volta, como acabamos de cantar, nós também precisamos dizer que abraçamos o padrão da palavra de Deus. Somos homens e mulheres que vivem conforme criados por Deus à sua imagem e semelhança, que constituem famílias segundo o padrão estipulado por Deus e que vivem para a glória de Deus. Assim também dizemos ao mundo que somos crentes. E isso não é meramente resultado de uma herança judaico-cristã. Não é porque fomos colonizados por portugueses que trouxeram consigo a religião católico-romana de fundo cristão. Não é porque abraçamos um pano de fundo judaico-cristão em nossa sociedade brasileira que estamos vivendo isso. Mas é porque somos crentes. Muito obrigado, querido. É porque abraçamos a verdade de Deus revelada na Escritura Sagrada. Ou seja, o meu desafio e o seu é que não sejamos homens e mulheres que têm uma família desta ou daquela maneira por conveniência, por continuidade, por influência cultural. Porque meu pai fez assim, minha mãe fez assim. É necessário que tenhamos discernimento bíblico para receber e com alegria aquilo que nos veio trazido pela tradição e pela cultura, mas que reflete a palavra de Deus. E ao mesmo tempo que tenhamos a ousadia, a coragem e a firmeza, como cantamos, marcharemos na coragem do Senhor, de proclamar onde está o engano, ainda que ele seja culturalmente aceito e recebido e aplaudido pela maioria. Então, nesse espírito, eu gostaria de convidar você a refletir um pouco sobre o que significa ser homem, mulher, o que significa ser família à luz da palavra de Deus. Se você nos acompanha hoje pela primeira vez nesse assunto, eu recomendo a você que vá até o nosso canal do YouTube para pegar as duas primeiras palavras que já foram trazidas com relação a esse tema. Há 15 dias atrás, no domingo à noite, eu falei um pouco sobre o papel do homem e a masculinidade bíblica. Domingo passado pela manhã, eu expus um texto de Provérbios capítulo 31, que é costumeiramente usado para tentar se definir o padrão de conduta de uma mulher, para expor que não é bem assim que se deve interpretar aquele texto. E por favor, entenda-me bem. Recebo e creio e obedeço a palavra de Deus sem qualquer discussão. Mas é importante que saibamos que muitas vezes a interpretação da palavra de Deus, conforme o método do seu contexto, conforme a analogia da Escritura, a analogia da fé, deve dirigir o nosso olhar para a leitura correta e a interpretação e aplicação correta de todas as passagens da Bíblia. Assim sendo,
sem me demorar mais, eu quero avançar com você no estudo hoje da feminilidade bíblica. Quero falar com você, irmã, com você, moça, com você, pai de moça, com você, marido, para que todos nós aprendamos juntos qual é o papel de um e de outro, para que possamos viver uma vida cristã aceitável e agradável a Deus. No Jornal das Moças, de 1957, se lia o seguinte: não se deve irritar o homem com ciúmes e dúvidas. 1957. Quem sabe sua avó tem aprendido alguma coisa parecida com isso. E tem aconselhado, quem sabe, a sua mãe ou o seu pai ou alguém da sua família desta maneira. Bom, nós percebemos aqui aquilo que tem sido reconhecido como machismo. O homem tem o direito de chegar em casa com um cheiro de perfume de outra mulher, com marca de batom na camisa, e a esposa não deve incomodá-lo com relação a isso? É lógico que cristãos não podem apoiar isso. Na revista Cláudia, que eu ainda não sei se é publicada, mas até o tempo que eu prestava atenção em banca de revista tinha. Na edição de 1962, as mulheres eram orientadas assim: se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar o seu carinho e provas de afeto. A mulher de hoje lê isso e diz assim: se desconfiar da infidelidade do marido, pau de macarrão na cabeça dele. E como as coisas mudaram depressa, bom, o que você percebe aqui é que há uma tonalidade obviamente machista nas revistas femininas publicadas há 60 a 70 anos atrás. E o machismo é um problema, mas o feminismo também é. E nenhum deles é bíblico. E o machismo incentivava o homem a usar a sua força e a usar a sua liderança em benefício próprio. Nós vimos há 2 domingos atrás que a Bíblia diz que o homem deve usar a sua liderança dada por Deus e a sua força para cultivar e guardar. Deus fez o homem forte para proteger. Deus fez o homem forte para abrigar. Deus fez o homem para que a mulher ao lado dele se sinta servida, protegida, amparada. E não completamente desguarnecida a ponto de ter que aturar este tipo de coisa. Não, nós não sustentamos isso de maneira alguma. Porém, a reação que a sociedade ofereceu como um todo a esse tipo de comportamento que dizia: se a mulher perceber marcas de batom ou cheiro de perfume estranho na roupa do marido, deve redobrar o seu carinho para com ele, a reação veio na forma do feminismo em muitas ocasiões. E o feminismo levou muitas mulheres a uma reação também imprópria. Se no machismo o homem usava a sua força e a sua liderança em benefício próprio, no feminismo a mulher resolveu se desvencilhar da proteção que o homem deveria lhe oferecer e resolveu cuidar de si mesma e por conta própria. E ninguém está dizendo que as mulheres são incapazes de fazer isso, mas o que nós estamos afirmando é que Deus já havia lhe dado alguém para fazer isso, que era o homem, e que a reação também proposta pelo feminismo não é bíblica, porque agora temos homens e mulheres competindo no mesmo terreno e a respeito dos mesmos papéis. E as duas coisas são prejudiciais. Ambas, machismo e feminismo, são antibíblicos, são pecaminosos. Mas, pensando de uma maneira um pouco mais crítica, alguns chegam a dizer, e eu tendo a concordar, embora não seja dogmático neste assunto, porque ele não é matéria de revelação bíblica, mas eu tendo a concordar que o feminismo tenha um problema particular. Ele promove com mais intensidade do que o machismo a confusão de papéis. O machismo ainda dizia que o homem poderia se beneficiar de tudo, mas ainda deixava o homem no seu lugar de homem. O feminismo reage ao machismo, mas tira da mulher exatamente aquilo que lhe é mais próprio e a leva e a incentiva a exercer papéis e a competir em territórios que não são aqueles que Deus lhe deu por função em sua palavra. Isso não é novo, gente. Eu me lembro em minha adolescência, 1996, com a capa da revista Veja, onde se lia A Angústia do Macho. Se você procurar
esta capa da revista Veja de 1996, A Angústia do Macho, você vai encontrar uma manchete que dizia coisas parecidas como: o homem está acuado, agora ele não é mais o provedor. Como ele deixou de ser aquele que batalhava pela mulher e protegia e guarnecia sua mulher, a mulher resolveu se virar sozinha e agora ele já não sabe mais o que fazer, porque ele já não tem mais aquela atratividade a mulheres que aprenderam a se virar sozinhas. Bom, o homem agora também já não está liderando, porque a mulher muitas vezes disse: se você abusa da sua liderança e quer ser machista, deixe que eu me viro. Isso estava sendo percebido por incrédulos. E algumas das conclusões da reportagem naquela época eram: o que sobrou para o homem? O que sobrou de distintamente masculino para o homem se dedicar? E uma das conclusões àquela época, e nós estamos falando de 1996, 25 anos atrás, era: sobrou a academia, sobrou o abdômen de tanquinho. Algumas das poucas coisas que estão sobrando para o homem. Talvez você diga assim: não, eu não passei por isso não, pastor. Na minha família nós não tivemos esse tipo de problema. Talvez tenha acontecido com você uma forma um pouco mais sutil disso. Por exemplo, você um dia pegou a sua mamãe chorando porque o seu pai foi cruel. Ou você pegou ela meio brava porque talvez ela tivesse um gênio um pouco mais forte e ela não gostou de alguma coisa que foi decidida pelo seu pai de maneira mais abrupta e autoritária, não conforme a liderança masculina, amorosa e sacrificial que a Bíblia propõe. E aí, naquele momento de raiva, a sua mãe virou para você, irmã, e disse assim: filha, estuda. Estuda para você não depender de homem nenhum, que é humilhante demais ficar dependendo de homem. Não quero para você essa vida não, filha. Estuda. E aí a gente não vai percebendo, mas esse tipo de reação inapropriada aos desvios do padrão de Deus foram estragando as coisas. De tal forma que hoje temos famílias confusas e completamente perdidas. No livro O Feminismo, uma análise crítica, Manuel Coelho Júnior, um presbítero do Nordeste, publicado pela editora Estandarte Cristão, diz que o feminismo tem mostrado algumas consequências muito danosas. Ele atacou a estrutura da família. Ele tirou as funções básicas dos seus lugares desenhados por Deus. Ele desprotege a mulher expondo-a, porque agora ela não está sendo protegida mais por homens, porque até mesmo ela recusou isso, e alguns homens disseram: bom, se é isso que você quer, seja feita a tua vontade. E agora a mulher está mais exposta. O desvio do foco da vida da mulher é uma realidade. A família já não é mais o maior dos projetos para muitas mulheres. E algumas que dizem que têm como projeto de vida ser mãe e cuidar de seu lar, são vistas pelas outras como tontas, como inúteis, como mulheres que têm uma baixa ambição na vida. E isso certamente traz prejuízos para a relação conjugal, porque muitos homens se sentem ameaçados. As mulheres agora ficaram turbo mega power 2.0. E como é que o homem vai dar conta de uma mulher que se vira sozinha, que se protege sozinha, se garante sozinha, que sabe às vezes mais de Bíblia do que ele, que conhece mais de Deus do que ele, e que está dizendo assim: se é para ficar com esse aí, ó, sozinha eu estou melhor. Como respondemos a estas coisas, meus irmãos? Como pregamos o padrão de Deus e o valor de Deus para isso? Bom, a primeira questão que devemos responder é que excessos nunca foram benéficos. E toda vez que o pêndulo oscila para um lado, e quando tentamos trazê-lo para o centro, cometemos outros excessos, estamos errando novamente. E aí então a resposta não é dizer com o mundo que homens e mulheres são iguais. E escute bem, por favor, o que eu vou dizer. Não vá embora agora, porque senão você pode sair daqui dizendo: esse pastor é machista, esse pastor é feminista. Eu quero que você saia daqui entendendo que eu só tenho o direito de ser bíblico e esta é a minha única ambição no dia de hoje. Quando digo que homens e mulheres não são iguais, eu digo algo que não é só combatido por machistas ou feministas, não. É combatido até mesmo pela ideologia de gênero. E por gente que diz que você se constrói e você pode ser o que você quiser. Não, eu estou dizendo que homens são homens e mulheres são mulheres. E coisas tão óbvias que podem ser vistas no simples fato de que quando você faz um chá de bebê, você estoura um balãozinho para saber se o papel que está colorido lá dentro é azul ou cor-de-rosa.
E se quando nasce uma criança ou você faz um ultrassom, alguém pergunta é menino ou é menina, nós estamos dizendo que existem diferenças. Existem diferenças anatômicas, existem diferenças ósseas, existem diferenças musculares, existem diferenças psicológicas, existem diferenças de papel. E a igreja precisa celebrar a riqueza da criação de Deus. Deus fez homem e mulher, e isso deve ser lembrado por nós. Nossos antepassados tinham uma consciência muito clara disso, embora, vez por outra, essa consciência se expressasse através de um viés cultural. Meu pai, por exemplo, se vangloriava de dizer que ele nunca trocou uma fralda sequer minha. Era um orgulho para ele dizer, nunca troquei uma fralda do Márcio. E o dia que ele soube que eu trocava a fralda do Davi, ele emburrou comigo um tempão. Verdade? Ele ficou muito bravo. Ele quase disse assim, não criei filho homem para isso. Mas será que ao trocar a fralda de meu filho eu era menos homem? Eu me lembro do dia em que minha esposa estava conversando com a minha mãe, a conversa estava muito interessante. E aí morávamos em São Paulo e a casa dos meus pais era em São José dos Campos. E a minha mãe estava numa conversa muito legal com a Priscila e tal. E aí então eu disse a Priscila, termina o papo aí com a minha mãe que eu estou fechando as malas e colocando no carro, depois a gente vai sair. E o meu pai correu atrás de mim no quarto para dizer assim, eu não criei filho homem para fazer mala. Era desse jeito. Bom, eu posso não concordar com a expressão da masculinidade que o meu pai vislumbrava. Ele enxergava isso por viés cultural muito específico. Não há nada na Bíblia que diga que trocar uma fralda me faz menos homem, ou que ajudar a arrumar uma mala para a família viajar depõe contra a minha masculinidade. Mas uma coisa é certa, ele tinha muito claro em sua cabeça uma questão de papéis, que bem ou mal, me levou a entender desde muito cedo, por exemplo, que eu precisava trabalhar, porque quando eu completei 9 anos de idade, ele falou, está na hora de você trabalhar. Naquela época não tinha Estatuto da Criança e do Adolescente, não tinha toda essa legislação que podemos até pensar aqui, refletir, se está ajudando ou se está atrapalhando a nossa juventude, que está ficando cada vez mais tardia para o trabalho e cada vez mais rendida a uma preguiça cultural. Bom, a reação de muitos veio na forma de uma doutrina chamada igualitarismo. Igualitarismo é aquela doutrina que tenta ensinar que homens e mulheres são iguais, inclusive em papéis. E que cabe a ambos o mesmo tipo de função. Pessoas que tentam defender essa doutrina se baseiam em versículos como em Cristo não há judeu nem grego, nem homem e nem mulher, nem circuncisão nem incircuncisão. Mas o problema é que esse texto não está falando de papéis dentro do lar ou dentro da sociedade ou no ambiente do universo criado. Esse texto está falando a respeito de salvação. Esse texto está dizendo que Jesus salva homens e mulheres, salva judeus e salva gregos. Ele salva pessoas marcadas pelo selo da antiga aliança, a circuncisão, e pessoas marcadas pelo selo da nova aliança, o batismo. Salva até mesmo sem o batismo, como salvou o ladrão da cruz. Embora o batismo seja uma consequência normal e necessária de uma conversão, em circunstâncias extraordinárias, até mesmo não batizados serão salvos. E quando Gálatas ou outras cartas do apóstolo Paulo vão falar sobre isso, o enfoque é sobre a salvação. Então, nós continuamos dizendo que existem sim diferenças de papel e que eles se complementam. Nossa doutrina não é igualitarista, mas é complementarista. Nós afirmamos, portanto, que cada um tem o seu papel e que esses papéis são complementares e desenhados por Deus para trabalhar em harmonia. Mas quando dizemos isso, na cabeça de muita gente, parece que nós estamos tratando a mulher como se fosse menos. Parece que o fantasma da revista Cláudia da década de 60 ronda ainda a mente e o coração de muitos. Aquela mamãe que falou, filha, estuda para não depender de homem, ainda está atormentando e deixando ansiosa a pessoa que nos ouve falar que Deus fez homem e mulher diferentes, a partir da sua palavra. E é exatamente por isso que eu gostaria de lhe dizer que quando falamos em
complementarismo, nós não estamos ensinando um monte de coisas que as pessoas tentam dizer que estamos. Sim, nós estamos dizendo que Deus fez homem e mulher. Estamos dizendo que, conforme a Bíblia nos ensina, Deus fez o homem do barro. E de maneira muito diferente de como foram criados os animais, as aves, os peixes, o céu, a terra e as montanhas. Quando se tratou de fazer o homem, Deus o fez com as suas próprias mãos. O que dá uma ideia muito significativa do envolvimento do Criador com a coroa de sua criação, que é o homem. A mulher é colocada neste mesmo patamar de dignidade. O texto de Gênesis diz que Deus os criou. Homem e mulher os criou. A imagem de Deus os criou. Ambos carregam a imagem de Deus. Ambos foram formados por Deus, de modos diferentes. Primeiro o homem foi formado e colocado no jardim para cultivar e guardar. Foi o que vimos no primeiro sermão sobre o papel dos homens. E aí então, quando Adão está dando nome aos animais, quando ele já está atuando como gerente da criação de Deus, é que ele percebe que os animais têm, todos eles, um correspondente, mas para o homem não havia alguém que lhe correspondesse. E ali então, naquele momento, onde o homem já exerce uma atividade de domínio, onde o homem já exerce uma atividade de liderança, onde o homem já exerce autoridade sobre o mundo criado por Deus, é que a mulher é feita. E Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Todos os momentos anteriores da criação, tudo que Deus fez, o relato bíblico de Moisés diz, e viu Deus que aquilo era bom, e viu Deus que aquilo era bom, e tem uma coisa que não estava boa, o homem ser a mulher. Isso não estava bom. E foi naquele momento então que Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e tirou dele uma costela, e desta costela, novamente Deus fez com as suas mãos a mulher e a trouxe ao homem. Veja, o Criador está pessoalmente envolvido também na feitura da mulher. O Criador também sopra nela o seu fôlego de vida. O Criador também a faz conforme a sua imagem e semelhança. O Criador também está conferindo a ela a mesma dignidade que foi conferida ao homem. Portanto, quando ensinamos sobre complementarismo e quando ensinamos a respeito destas coisas e suas implicações, e este relato de Gênesis terá como implicação a liderança masculina e o auxílio da mulher. O homem colocado como o gerente da criação de Deus e a mulher colocada como uma auxiliadora idônea, que deve estar aliada a ele e submissa à sua liderança. Nós temos diversas reações que devem ser combatidas. Quando se fala nesta palavra de submissão, é quase como se estivéssemos dizendo alguma coisa relacionada a terrorismo, bomba atômica ou qualquer coisa parecida. Mas o que cremos? Nós cremos que quando falamos da liderança do homem, do auxílio da mulher, do complementarismo e da submissão, nós não estamos falando nada sobre superioridade do homem ou inferioridade da mulher. Qualquer pessoa que disser que mulher é menos do que homem aos olhos de Deus, errou completamente a sua interpretação da mensagem bíblica. E eu queria que você lesse comigo, talvez fosse possível projetar aqui no nosso sistema novo aqui, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, no versículo de número 3. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Está dizendo assim, quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Você estudou a doutrina da Trindade, e você sabe que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo são iguais em divindade, em glória e em atributos. E você sabe que o Pai e o Filho e o Espírito Santo não desfrutam de uma relação de superioridade em essência entre as pessoas. Mas eles desfrutam sim de uma economia, na palavra técnica, de uma funcionalidade diferente. Então está dizendo aqui que Deus é o cabeça de Cristo. Significando, portanto, que Jesus se submeteu à vontade de seu Pai.
E ele diz, nosso Senhor e Salvador Jesus, que ele veio para fazer a vontade daquele que o enviou. Isso fez de Jesus alguém menos importante do que Deus o Pai? Não. Mas neste mesmo versículo você está vendo que Cristo é o cabeça do homem, e que o homem é o cabeça da mulher, e que Deus é o cabeça de Cristo. Se você concluir que por ser o cabeça o homem é mais importante ou superior à mulher, você teria que concluir forçosamente que Deus o Pai é mais importante do que Deus o Filho. E a Bíblia não nos autoriza a essa conclusão. O que significa, portanto, que o homem está colocado numa função de liderança, mas que isso nada diz a respeito da sua essência. Mulheres não são inferiores. Mulheres são criadas à imagem de Deus. Mulheres carregam em si a mesma glória que o homem carrega. Elas têm funções diferentes. E elas não terão a mesma glória que o homem, assumindo a mesma função que o homem. Porque Deus deu a elas a mesma glória que deu ao homem, mas deu a elas função distinta da função que deu ao homem. Homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Funcionalidade não tem nada a ver com superioridade. Obrigado, podemos apagar o versículo. Outra questão importante, quando falamos sobre complementaridade, nós também não estamos dizendo que as mulheres são incompetentes. Deus não disse em momento nenhum que ele daria o jardim do Éden na mão do homem porque a mulher não saberia fazer o serviço. Não há base bíblica alguma para concluirmos isso. Aliás, se tivéssemos que declarar a incompetência de alguém, teria que ser do homem, porque foi o próprio Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. E ali então fica claro que para o desempenho da sua função, como homem, como gerente da criação, o próprio Deus disse, ele precisa de ajuda. E foi assim que Deus fez a mulher. Se submissão for uma declaração de incompetência, e se a criação da mulher para esse papel de auxiliadora for uma declaração de incompetência, quem está sendo declarado incompetente aqui, no máximo, seria o homem. Como alguém que tem uma tarefa muito grande a fazer e precisa de ajuda. Aliás, quando nós pensamos nessa palavra auxiliadora, nós temos uma palavra que na língua hebraica é muito associada ao auxílio de Deus para com o homem. Então existem alguns verbos que são tipicamente relacionados a um gênero. Por exemplo, amamentar é um verbo que você não vai ver associado a um homem, porque um homem não consegue fazer isso. E do mesmo jeito existem alguns verbos que são tipicamente relacionados à pessoa de Deus. E este verbo aqui, auxiliar, ajudar, que está por trás da palavra auxiliadora, que descreve a mulher, é um verbo que, em sua esmagadora maioria de usos na Bíblia, é atribuído à pessoa de Deus ajudando o homem. Então, quando nós vemos a mulher sendo feita como uma auxiliadora, nós não estamos dizendo que ela é incompetente. Nós estamos dizendo ela é a ajuda que Deus deu ao homem por perceber que o homem precisava. Esta é a posição de dignidade e de auxílio, e esta é a missão que o próprio Deus deu à mulher. Note, isso significa que mulheres deveriam estar auxiliando o homem no exercício de suas funções de cultivar e guardar. E quando igualitaristas tentam ler na Escritura, baseados na agenda do mundo, alguma coisa que pareça se encaixar com aquilo que eles querem pregar, eles acabam confundindo as coisas. Um dos textos onde isso é muito confundido é o texto que nós lemos hoje aqui sobre Débora. Débora foi uma mulher extraordinária, criada à imagem e semelhança de Deus, uma serva de Deus, alguém que trazia a verdade de Deus nos seus lábios, e tudo isso pode ser dito ao seu favor. Mas o fato de ela aparecer na liderança do povo de Israel no livro dos Juízes é lido pelos igualitaristas com maiores implicações do que isso deveria ter. E nós precisamos interpretar as coisas de maneira adequada aqui. O livro dos Juízes é o livro da época em que as coisas estavam muito mal.
O povo tinha entrado na terra de Canaã e rapidamente se afastou de Deus. E um refrão muito repetido no livro dos Juízes é: naquela época não tinha rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. E tem coisas que estão na Bíblia e não é porque estão na Bíblia que são corretas. A Bíblia conta muita coisa errada. E nem sempre o narrador bíblico diz: presta atenção que isso aqui é pecado. Ele está pressupondo que o seu conhecimento geral da Escritura já vai te levar a concluir aquilo. E então o que você tem na época dos juízes? Você tem um povo perdido. Você tem um povo que não está voltado para a lei de Deus. E o povo está tão afastado de Deus que Deus constantemente entrega o povo na mão dos seus inimigos. E o que é que nós lemos no livro dos Juízes, no capítulo 4? Que os cananeus estavam oprimindo os hebreus. Por causa da desobediência dos hebreus, Deus mandou os cananeus, o exército de Sísera, que era comandado, o exército do rei hebreu Jabim, que era comandado por seu general Sísera, oprimia o povo de Israel. E estava faltando homem lá. E o fato de Débora ser uma juíza mostra para nós algumas coisas. Primeiro, que Deus não tem problema em usar mulheres. Mostra sim que Deus pode falar através de mulheres, mas mostra também que aquele povo estava tão afastado de Deus que nenhum homem se apresentava em condições de liderar o seu povo. E a maior prova disso é que Débora manda chamar Baraque. Tem uma mulher chamando um homem dizendo assim: bora aí, meu filho, vamos reagir? Olha os nossos inimigos aí, você não vai fazer nada? E o Baraque, naquela época de queda espiritual, fala com Débora assim: eu só vou se você for. Quase assim, no cantinho da boca e com vergonha. E aí a Débora fala assim: eu vou, mas vai ser para tua vergonha. E sabe o que vai acontecer? O general inimigo vai morrer na mão de uma mulher, para ficar claro a tua vergonha. E aí é exatamente isso que acontece. Uma mulher chamada Jael acaba matando o comandante Sísera enquanto ele dormia. Irmãos, isso não é a celebração da glória de uma mulher na liderança de um exército. Até porque se você lê o texto de Juízes, você perceberá que Débora manda Baraque reunir os homens para a batalha. Era bem claro essa função. Quem é que cultiva, guarda e protege? Os homens. Bom, esse texto mostra para mim e para você que Deus não está tratando as mulheres como seres de segunda qualidade. Mas esse texto também, colocado neste livro e desta maneira, está mostrando a tragédia de uma sociedade que há 3.000 e poucos anos antes dos nossos dias já vivia essa inversão de papéis com homens que se não apresentam para fazer o serviço. E a Débora está dizendo: vergonha para você, porque vai ter mulher fazendo serviço de homem aqui. Que tristeza. Isso então deixa bem claro para nós, não é porque as mulheres sejam incompetentes, elas não são. E quando a mulher pega para fazer um negócio caprichado, nós homens sabemos, elas arrebentam. Elas fazem muito bem. Não, crer na complementaridade, defender a diferença de papéis, defender que mulheres devem ser submissas aos seus maridos, não é dizer que elas são inferiores, não é dizer que elas são incompetentes. Também não é dizer que elas devem ser subservientes de modo absoluto, como se o homem mandasse e elas tivessem que fazer. Não. A submissão maior que todos nós devemos é a Deus. E nenhum marido tem o direito de pedir à sua esposa que contrarie a Deus. Como nós vimos no primeiro sermão, nenhum homem tem o direito de usar a sua força e a sua liderança para oprimir a sua esposa. Nenhum homem tem o direito de pedir à sua esposa que desobedeça a Deus. O jovem que pede à moça para que lhe mostre o seu corpo, o jovem que pede à namorada para que tenha relações sexuais, ele não está liderando essa namorada de maneira espiritual. Ele está, na verdade, requerendo dela que faça o contrário do que ela devia fazer. Ele é um mau candidato. O jovem que não lidera a moça no namoro mais perto de Deus, que não a traz para mais perto de Deus. O marido que não lidera a família em oração, no culto doméstico. Esse marido não está fazendo aquilo que um líder deve fazer e não deveria esperar a sujeição que Deus mandou que essa mulher lhe dê. Isso é importante. Porque, vamos pegar aqui exemplos bíblicos. Abraão tinha uma esposa muito bonita chamada Sara, mas ele vacilou.
O pai da fé fraquejou. E aí, então ele disse um dia: Sara, nós estamos indo lá para o Egito, você é muito bonito, o pessoal vai te ver, vai achar que, né, e tal, e eles vão querer me matar. Diz que você é minha irmã. Olha só um marido pedindo para a esposa mentir. Não é porque foi Abraão que fez que está certo não, viu, gente? Estava errado. E não é porque Sara acatou que está bonito não, está feio. E isso significa para nós, então, que submissão não é uma subserviência qualquer. E mais, a Escritura também fala de sujeitarmos-nos uns aos outros. Em Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo está dizendo: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. E aí na sequência ele diz: as esposas se sujeitem aos seus maridos. Mas trata-se de uma ilustração. Eu também sou sujeito à minha mulher. Eu não tenho o direito de tratá-la de qualquer maneira. E eu sou sujeito aos irmãos como irmão em Cristo. E todos nós nos sujeitamos uns aos outros. Sujeição também não é o problema. Aliás, há textos que deixam isso muito claro. E o apóstolo Paulo quebra muitos paradigmas da cultura de sua época quando diz assim: a mulher não tem direito sobre o seu próprio corpo, mas o corpo dela é do marido. Até lá todo mundo estava dizendo: é mesmo, Paulo. Só que depois Paulo fala assim: mas o marido também não tem direito sobre o seu corpo, e sim a mulher. E aí então você percebe que sujeição não se trata de uma subserviência absoluta e escrava. Submissão não é isso. Submissão também não é anulação de opinião. Ah, mas se eu tiver que seguir a liderança de um marido, de um homem, de um pai, de uma figura de autoridade masculina, como você propõe que a Bíblia ensina, eu estarei me anulando. Eu recomendo a você, irmã, particularmente que estude a história de Abigail, em 1 Samuel capítulo 25, que era o texto que eu pensei em expor de maneira mais detalhada, mas achei que eu não seria tão abrangente na minha mensagem nesta noite se eu me detivesse apenas em Abigail. Eu vou resumir para você a história. Davi estava fugindo de Saul, você conhece isso. E durante muitos anos Saul tentou matar Davi porque sabia que Davi tinha sido ungido por Deus para tomar o lugar dele como rei. E Davi se escondia. E junto com Davi começou a se aglomerar um povo de gente que não estava muito satisfeita com Saul. E de repente Davi tem ali ao seu lado um exército de cerca de 600 homens que vão com ele para onde ele vai. Davi se esconde nas cercanias das propriedades de um homem chamado Nabal. Nabal em hebraico significa loucura. Mas Davi é crente. E aí, então ele está ali nas cercanias das propriedades de Nabal, mas ele não mata dos rebanhos de Nabal para se alimentar. Ele provê o seu próprio sustento. E isso acaba servindo a Nabal porque a turma de Davi fornece uma proteção para Nabal em época de ladrões de rebanho. E Nabal prospera por causa de Davi estar escondido ali perto dele. Só que o esconderijo de Davi é revelado e Saul descobre onde Davi está e vem atrás dele. Agora Davi precisa sair com pressa. Davi manda os seus moços para falarem com Nabal. O senhor poderia nos dar qualquer coisa que o senhor tivesse na mão aí, porque a gente precisa ir embora. E aí a gente não tem mantimento para a viagem. O Nabal, louco, como o seu nome dizia, lembrado de que Davi é o próximo rei de Israel e ungido, e sabendo que a presença de Davi ali o tinha protegido e o tinha feito enriquecer, ainda assim desdenha de Davi, fala: eu não vou dar nada para vagabundo nenhum, não. E os moços voltam, mas a esposa Abigail tomou ciência, ela ouviu aquela conversa. E quando os moços chegam para contar aquilo a Davi, a ira de Davi se acende. E Davi fala assim: eu vou matar todos os indivíduos do sexo masculino da casa de Nabal, e agora. E ele se prepara e ele está vindo em guerra contra Nabal, porque o que Nabal fez com ele era uma ofensa tremenda, de vários jeitos. Primeiro, porque Davi é o rei ungido de Israel, é o próximo rei. Segundo, porque Davi o protegeu. Terceiro, porque Davi pediu educadamente. E quarto, porque Nabal o ofendeu. Enquanto Davi está indo até Nabal com a espada para matá-lo, a Abigail está dizendo assim para os seus servos: prepara tudo o que você tem do bom e do melhor, carrega aí os jumentos que eu estou indo até lá. E quando a Abigail encontra Davi, a atitude daquela mulher é de uma feminilidade tão linda que impressiona. Ela se curva e diz assim: meu senhor, eu soube o que o teu servo Nabal fez. Ela já chama o marido dela de servo do futuro rei. E ela vai dizer assim: não considera não, ele é louco mesmo.
porque ele não está reparando direito que o senhor é o futuro rei de Israel. Eu sei que o senhor tem toda a razão se o senhor for lá e matar o meu marido agora e acabar com todo mundo. Mas pensa um pouquinho, majestade. Se o senhor fizer isso, quando o senhor for o rei de Israel, todo mundo vai dizer que um dia o senhor perdeu a cabeça e foi atrás de se vingar de um louco e de um besta igual ao meu marido. Não faz isso não, não vai ser bom para o senhor. Está aqui o mantimento, leva. E vai em paz e não perde o seu tempo e não suja a tua espada com o sangue daquele tolo do meu marido. Davi olha para aquilo e percebe algumas coisas. Abigail foi de uma liderança tremenda. Abigail foi de uma iniciativa muito interessante. Abigail foi perspicaz. Ela foi ligeira. Ela salvou todo mundo lá na sua propriedade. E ela ainda honrou Davi fazendo o que era correto. Os argumentos dela eram bíblicos. O senhor é o próximo rei de Israel. Os argumentos dela eram bíblicos. O senhor está nervoso. O senhor vai fazer uma besteira aí, depois vai se arrepender. E Davi chega a dizer assim, menina, você é um... Eu estou parafraseando, né? Ele não fala desse jeito, né? Mas Davi fala assim com as meninas, você é um anjo de Deus. Você acabou de me impedir de fazer uma besteira que eu ia me arrepender para o resto da minha vida. E ele agradece a Abigail, pega os mantimentos e vai embora e deixa Nabal. E o curioso é que dentro de uma semana Nabal falece por conta do juízo de Deus. Quando Davi descobre que o Nabal tinha falecido, ele correu lá, buscou Abigail e casou com ela. Ele falou assim, eu preciso de uma mulher dessa, perto de mim. Eu preciso de uma mulher crente, uma mulher que fale comigo desse jeito, uma mulher que me auxilie, porque eu ia fazer uma besteira. E ela não deixou. Isso significa o quê? Que Abigail é menos? Que ela é tolinha? Que ela é incapaz? Que ela é uma tonta? Não, aquela mulher é sábia, aquela mulher é crente, aquela mulher tem iniciativa, mas quando ela fala com o rei de Israel, ela se coloca numa posição feminina e argumenta de uma maneira que realça a sua feminilidade. Veja, quando nós estamos falando em complementaridade em papéis diferentes, nós não estamos dizendo que uma mulher não pode ter opinião. Nós não estamos dizendo que uma mulher não pode abrir a boca. Mas nós estamos dizendo, vamos olhar para Abigail, porque tem muita irmã falando com o marido assim, ô seu besta, você não está vendo não? E desautoriza ele e coloca ele numa situação que parece que ele está ouvindo a mãe dele falar quando ele tinha 5 anos de idade. E aí não. Isso não pode acontecer. Então, meus irmãos, defender o papel da mulher não é dizer que mulher é inferior. Não é dizer que mulher é incompetente. Não é dizer que ela deve uma subserviência cega ou absoluta ao marido. Não é negar à mulher o direito de uma opinião. E não é dizer que a mulher não tem papel. Mas se a mulher não pode trabalhar e tocar a vida dela, e eu não estou dizendo isso, mas se a mulher não pode liderar, e se a mulher não pode ser independente, se a mulher não pode fazer coisa de homem, o que sobrou para ela? Irmão, você leu aqui comigo a história de 2 mulheres interessantíssimas na Bíblia, e importantíssimas, estão na genealogia de Jesus. São elas, Ana e Ruth. E o que essas 2 mulheres fizeram realmente de importante? A resposta é a mesma coisa que Eva e a mesma coisa que Maria. As mulheres mais centrais da história bíblica, aquela por meio de quem o pecado entrou, Eva. E aquela por meio de quem o pecado começa a ser vencido, a mãe do nosso Salvador. O que é que essas 2 mulheres fizeram? E a resposta é clara. Elas foram mães. O que mais nós sabemos? Tanto de uma quanto de outra. Pouquíssimo. Mas que criaram os seus filhos e se dedicaram aos seus lares no temor do Senhor, com sabedoria e com excelência. Então, nós não estamos negando missão, não estamos negando papel, não estamos negando espaço na sociedade. A mais bem-aventurada de todas as mulheres que existiu, a mãe do nosso Salvador, foi uma mulher que se dedicou a cuidar da casa, do marido e dos filhos. E foi através dessa missão de mãe que o apóstolo Paulo fala tanto quando escreve a Timóteo, que ela cumpriu o papel para o qual Deus a designou. E um dos grandes problemas é que pela nossa cultura, se a gente faz só o que Deus deu para a gente fazer, parece que é pouco. Parece que a gente precisa da aprovação de outras pessoas e de outros critérios de sucesso, o que nos leva a interpretar Provérbios 31 de maneira distorcida, achando que aquela mulher de Provérbios 31 faz realmente tudo aquilo, e conforme a gente viu, não é o caso.
Não é problema trabalhar fora, irmã. Não é problema estudar. Não, não é problema. Ninguém está dizendo isso. Mas é um problema muito sério se você achar que ao se dedicar à função principal que Deus lhe deu, de ser uma feminina pessoa, criada nessa estrutura criacional, onde você encoraja homens ao seu redor. Se você é filha, você honra e incentiva a liderança do seu pai. Se você é esposa, você honra e incentiva a liderança do seu marido. Se você acredita nisso e não tem nenhuma outra coisa que o mundo possa julgar que é importante, você estaria numa missão inexpressiva. Não deixe o mundo definir o critério do seu sucesso, irmã, moça. Não permita que isso aconteça. No livro A Mulher Segundo a Bíblia, escrito por Rebecca Jones, da editora Cultura Cristã, nós lemos o seguinte: quando aceitamos a autoridade de Deus para nos definir, lembre-se que é uma mulher falando a outras mulheres. Quando aceitamos a autoridade de Deus para nos definir, descobrimos o que significa ser mulher. Meus irmãos, eu sou muito satisfeito e muito seguro da minha sexualidade e masculinidade. Não tenho nenhum interesse em ser mulher. Amo a minha esposa e a aprecio de todos os jeitos lícitos que um homem pode apreciar uma mulher. Mas você, homem, você, pai, talvez você tenha experimentado de maneira piedosa e muito masculina o que eu vou lhe dizer agora. Você viu sua esposa amamentando seus filhos? Você viu sua esposa com a barriga, experimentando aquela sensação de ter um neném dentro dela? Você colocou a mão na barriga da sua esposa e viu o neném dando chutinho? Esse privilégio Deus não deu para nós. Deus nos deu outros papéis, mas esse não. O Davi, eu vou ter que dar de novo um dinheirinho para os meus filhos hoje. O Davi, quando mamava, era um esganado. Mamava na mãe que as bochechas da Priscila até encolhiam assim. A Carolina não, a Carolina era uma lady. A Carolina mamava piscando assim para a mamãe, aí enrolava o dedinho no cabelo dela, aí passava a mão no rostinho. E aí eu olhava para aquele negócio e dizia assim, ó, isso aí eu nunca vou saber o que é. Essa honra Deus deu foi para a mulher. Louvado seja Deus por isso. Irmã, você já parou para pensar que Deus te deu missões fantásticas e maravilhosas? Homens, como é que era? Eu me lembro muito bem, quando acontecia alguma coisa complicada, quando eu estava lá ameaçado pelo valentão da rua, eu corria, chegava em casa e falava, pai, estou com um problema. Mas quando acontecia alguma coisa mais diferente, um denguinho, quem tinha a bochecha lisinha, sem aquela barba mal feita que raspava, quem dava aquele beijinho molhadinho e cheiroso, era a mamãe. Quem penteava os meus cabelos na hora de dormir, me colocava, é mamãe. E tem uma diferença tão maravilhosa. E como é bom ter as duas coisas. E por que a gente não vai celebrar essa diferença e essa glória? E por que a gente vai entender que porque reconhecemos que a mulher tem um papel diferente, ela tem um papel menor? Não! Mais uma vez é Rebecca Jones quem vai nos dizer, ser uma mulher autêntica é acreditar e agir na verdade de que fomos separadas para uma obra especial por Jesus Cristo. Jesus separou as mulheres para uma missão especial. E esse Jesus, o nosso Criador e Salvador, nasceu de uma mulher. Homem nenhum teve parte na concepção humana do nosso Salvador. Só uma mulher. E é disso que Ana está cantando. Quando ela canta ali, no cântico de Ana que nós lemos aqui, ela está falando que Deus derribou os poderosos dos seus tronos, e Ele exaltou os humildes, e Ele salvou o povo de Israel, e se lembrou daquele povo sofrido. Maria, quando vai cantar, canta exatamente as mesmas palavras de Ana, parafraseadas, mas o sentido do cântico de Maria é idêntico ao sentido do cântico de Ana. Ruth, falamos tanto sobre Ruth, a mulher virtuosa de Provérbios 31, que lá no cânon hebraico das Escrituras nós sabemos. Termina o livro de Provérbios, Provérbios 31, chega o livro de Ruth. Qual era a empresa que Ruth abriu? Qual era a frota de veículos, de camelos que Ruth comprou, vendeu? Qual foi o grande empreendimento de Ruth? Por que Ruth está na genealogia de Jesus? Qual foi a batalha que ela liderou? Ruth está na genealogia de Jesus porque ela foi uma mulher que creu em Deus, confiou na lei de Deus, esperou com prudência, com decência e com pudor até que Boaz a resgatasse.
E confiando na lei de Deus, gerou a Obed, que foi o bisavô de Davi. Está resolvido? Você acha que isso é pouco? Então você não está lendo a sua Bíblia direito? Você não está entendendo? Como mulheres de oração, como aquelas que se reuniram sexta-feira, e eu fiquei tão feliz, e foi uma pena que minha esposa não tenha podido participar, porque Zika vírus ou chikungunya está judiando dela. Mas eu espero que em breve haja outras oportunidades, e vamos incentivar as irmãs da igreja a fazer exatamente isso. Quando as irmãs estão sendo mulheres. Que coisa boa. Que maravilha. Nós precisamos lutar por isso e incentivar isso. Assim, meus irmãos, eu quero, já caminhando aqui para as minhas conclusões, lembrar de John Piper, aquele autor batista americano que escreveu um livro sobre masculinidade e feminilidade. Na minha palavra sobre o que significava ser homem, eu li a definição que ele oferecia sobre o que significa ser homem. E hoje eu quero ler a contrapartida. O que significa ser mulher? Note que isso pode se aplicar à maternidade, isso pode se aplicar à vida conjugal, mas isso se aplica de maneira geral a todas as moças, todas as meninas, todas as senhoras, as mulheres solteiras de que idade for. Porque há muitos elementos na feminilidade que se aplicam a todas as mulheres de todas essas situações. Piper diz assim: no coração da feminilidade madura, há uma disposição libertadora de afirmar, receber e cultivar a força e a liderança de homens dignos, de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos da mulher. Explicando muito brevemente, no coração da feminilidade madura, é porque existem muitas coisas que envolvem a feminilidade. Ele está dando um resumo muito simples. Da feminilidade madura, porque tem mulheres que querem ser femininas, mas não com maturidade bíblica. Existe uma disposição libertadora, porque a mulher só será verdadeiramente livre quando ela for mulher como Deus a desenhou para ser. Chesterton disse uma frase muito interessante sobre o feminismo. O feminismo enfiou na cabeça das mulheres a ideia de que elas vão ser livres trabalhando para o patrão e vão ser escravas servindo ao seu marido e aos seus filhos. Ser livre é fazer o que Deus quer que façamos, é servir a quem Deus quer que sirvamos. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Então, no coração da feminilidade madura, há uma disposição libertadora de afirmar, receber e cultivar a força e a liderança de homens dignos. Isso significa, irmã, que os homens ao seu redor precisam ser encorajados. E alguns deles estão bem encurralados. Alguns deles sucumbiram aos padrões mundanos. Alguns deles estão meio perdidos. E inclusive por conta de algumas mulheres ao redor deles que falaram: deixa comigo, se você não vai ser homem, eu vou ser no seu lugar. E alguns deles disseram: por mim tá bom. E isso não pode. E isso está errado. E a reação da mulher que está vendo o seu marido ou os homens ao seu redor não exercendo a liderança, não é liderar no lugar deles. Débora não liderou o exército do povo de Israel para combater o rei cananeu. Ela falou: Baraque, tu tem que ir lá, rapaz. Traduzindo isso na versão revista e atualizada século 21, Baraque, sejas homem. Vai ser homem, meu filho. Vai lá. E quando ele fica: eu só vou se você for. Ela fala: pois tu vai, mas vai ser uma vergonha para você, porque é uma mulher que vai terminar o teu serviço. Moça, o rapazinho não quer trabalhar? Não resolve o seu problema de casamento trabalhando no lugar dele. Você não foi chamada para ser mãe dele, você foi chamada para ser esposa dele. Moça, ele não está liderando você espiritualmente? Não assuma a liderança no lugar dele. Ensina ele que ele tem que te liderar, e se ele não fizer isso, ó, raspa fora enquanto dá tempo. Irmã, teu marido não está fazendo o que precisa? Cola nele com jeitinho, lê Abigail, 1 Samuel 25, receita para você essa semana, e chega e fala: Santo varão de Jeová, eleito das promessas para a vossa serva, lança sobre mim a tua capa e faz esse serviço, homem de Deus. Mas não humilha teu marido. Não chama teus filhos e fala assim: ó, seguinte, teu pai tá folgado mesmo, é um banana, não quer saber, a mamãe que vai fazer e agora vai lá. Não é esse o caminho, irmão. Não é esse o caminho, irmã. Piper vai dizer: quando o homem não possui a masculinidade madura, a resposta da mulher madura não será abandonar a sua feminilidade.
Irmã, seja ainda mais feminina. Auxilie esse homem. Chega e fala assim, varão, eu sou auxílio de Deus para você, não é? É. Então escuta o que diz a palavra do Senhor. Você lê o texto de Débora? É. Se você não for lá batalhar, alguém vai acabar fazendo o serviço, mas vai ficar chato para você, porque o serviço é seu. Você que tem que fazer. Que tipo de ajuda você precisa que eu te dê? Que suporte? Que encorajamento? Que oração? Que leitura? Eu quero ser a ajuda de Deus na sua vida, mas eu não quero ser o homem da casa. Eu não quero ser o homem da relação. Eu quero ver você me liderando, filho. Vamos aí, ó. Bora. Vamos dar exemplo de como isso pode acontecer? Às vezes a família passou por um trauma. Isso é muito comum. Um divórcio. E aí a mamãe ficou só com o filhinho. E aí aquele filhinho, ao invés de permanecer no lugar de filho, ele assumiu meio a ideia de que um marido substituto sem os privilégios da intimidade conjugal. A mulher que se dedicava ao marido agora passou a se dedicar ao filho. E aí o filhinho recebendo café na cama, recebendo a roupinha passada, recebendo tudo. O que essa irmã está fazendo com esse filho? Ela está preparando ele para ser um banana. Ela não está sendo feminina o suficiente. Ela está dizendo, filho, pode deixar que você não tem pai, mas você tem mãe. E aqui nessa casa tem homem agora, que sou eu. Quando, na verdade, ela devia viver e exercer essas responsabilidades e cuidados, mas preparar aquele rapaz para ser homem, para levantar o traseiro daquela cadeira, tirar o corpo daquele colchão e ir ganhar a vida e ser homem. E para com isso! Os filhos não estão obedecendo. Aí a mãe chega estressada, descabelada, desgastada, com olheira, chorando, grita. Aí os filhos já começam, essa mãe é estressada, é maluca. Por isso que meu pai está anestesiado assim. Marido, ó, regaça a manga, protege essa mulher, mulher incentiva esse marido e não toma o lugar dele. Não toma o lugar dele. Aquela frase que eu morria de medo precisa valer, porque ela era cultural, mas ela é bíblica. A hora que o seu pai chegar em casa, você vai ver. Nossa, pensa numa frase que me tirava o sossego. Mas ninguém mexia com a minha mãe, porque meu pai a protegia. E note que nem era por um conhecimento da Bíblia, era por cultura. Uma cultura que nós, lamentavelmente, estamos abandonando. Moça, o rapaz está meio devagar, não pede ele em namoro, não. Não faz isso. Se ele não for macho para vir liderar você e falar, escuta, eu não estou fazendo nada, você também não quer tomar um café, alguma coisa assim? Se ele não chegar e der, sabe? Marcar a presença, não faz isso no lugar dele. A liderança é dele. Se ele não está te liderando agora, que nem começou, imagina o banana que esse cara não vai ser depois. Ele tem que começar a ser macho agora, na hora de liderar. E ele não tem que liderar só você nas iniciativas românticas, não. Ele é que tem que pagar o sorvete, viu, meninas? Ai, pastor, machista, não sei o quê. Não, eu estou querendo que você seja servida por um homem que sangra por você. Eu estou querendo que você seja liderada por um homem que está disposto a se sacrificar por você. Pode trabalhar, mas guarda o seu dinheiro para você. Deixa você ver desde já que ele está se sacrificando por você desde o começo. Alguns já me disseram, pastor Carolino não vai casar nunca. Você fica falando esses negócios aí? Eu espero que minha filha se case. Mas se eu tiver que optar entre um casamento onde os padrões de Deus foram negociados e um não casamento, eu não tenho dúvidas. E eu espero que a minha filha também não tenha. E eu espero que o meu filho também não tenha. E eu espero que você jovem também não tenha. Talvez você saiba disso. Irmãos que vieram de outras denominações, principalmente denominações não históricas, eles ficam impressionados no meio dos presbiterianos. Eles dizem assim, aqui na igreja de vocês tem famílias. E aqui a gente vê que a liderança é todo mundo casado, todo mundo com filho, são famílias que estão aqui há anos e anos e anos e servindo a Deus aqui. É claro que tem lugar para divorciados na igreja, tem lugar para solteiros, tem lugar para viúvos, tem lugar para todo mundo, eles devem ser acolhidos. Mas a estrutura ordinária de Deus é a família, é o núcleo base. E vez ou outra a gente recebe jovem que diz assim, pastor, eu queria colocar minha vida familiar em ordem, mas lá em casa está uma bagunça.
E pela boa misericórdia de Deus, eu sempre tenho chance de dizer, por todas as igrejas que eu passei, e foram muitas, não parei para fazer a conta não, mas mais de 10 deve ter sido. Sempre teve em alguma igreja por onde eu passei, uma família que eu olhasse e dissesse assim, jovem, você está precisando de referência? Conversa com o irmão fulano de tal. Pede para ir almoçar lá na casa dele. Senta na mesa com ele, com a esposa e com os filhos. Você vai ver o que é uma família de gente crente. E se você não tiver isso na sua casa, você vai ter modelos na igreja para você seguir. Porque aqui esse é o povo que reconhece e acata e segue o padrão de Deus. Irmãos, eu estou dizendo isso porque os dias são maus. Os dias são maus. E nós precisamos manter o padrão de Deus. E particularmente como igreja. Temos que dizer ao mundo que somos crentes, temos que dizer ao mundo que o Criador fez homem e mulher. E os juntou numa união indissolúvel. O que Deus ajuntou, o homem não separa. E ele deu papéis. O homem tem que liderar, a mulher tem que auxiliar. Nada disso tem a ver com dignidade. Nada disso tem a ver com valor, com inutilidade. Nada disso anula ninguém, nem ele nem ela. Mas ambos assumem os seus papéis e dizem, Senhor, nós te louvamos e te servimos, porque o que o Senhor fez é bom, é sábio e é maravilhoso. E a minha oração, meus queridos irmãos, é que haja famílias fortes na igreja. Jovens ajustados cresceram em lares ajustados. Eu não estou dizendo que quem não cresceu em um lar estruturado vai ter a cabeça bagunçada necessariamente. Essa pessoa provavelmente terá um desafio adicional, mas não é um determinante. E eu também conheço gente que cresceu em lar razoavelmente ajustado e não quis saber. Mas nós somos chamados a glorificar a Deus vivendo vida familiar. Nós somos chamados para servir a Deus como homens e mulheres que estão dizendo para esse mundo confuso aí, onde a gente vai às escolas e encontra meninos e meninas de 11, de 12, de 13, já se perguntando se você é bi, se você é tri, se você é pan, se você quer formar um trisal, se você quer fazer isso, se você quer ficar com a identidade tal, do gênero tal. Essa é a bagunça do mundo em que nós estamos vivendo. E a igreja é chamada pelo apóstolo Paulo de coluna e baluarte da verdade. A coluna é aquilo que sustenta. E o baluarte é aquele muro que segura a pancada dos exércitos inimigos. A verdade está conosco. E nós temos que defender a verdade no mundo. E nós temos que resistir aos ataques do mundo. E toda essa confusão que está se instalando aí pode ser respondida por coisas simples. Aqui, se você vier a esta casa de Deus, você vai encontrar a Bíblia sendo pregada. Você vai encontrar homens que estão vivendo como homens masculinos, de acordo com o valor da palavra de Deus. Isso não é oprimir mulher, não é bancar o machão, não é nada. E também não é ser omisso. E também não é ser banana. E você está vendo mulheres aqui que estão cumprindo o seu papel, que é servirem como verdadeiras auxiliadoras, bênção de Deus, que encorajam a liderança masculina, que exercem o seu papel até mesmo na sociedade, mas que sabem que o seu chamado doméstico é a essência da sua feminilidade. E nem por isso são inúteis, e nem por isso são desvalorizadas, mas são apreciadas e amadas por homens que protegem essas mulheres e que servem a Deus servindo a elas também. Quando nós tivermos isso aqui, meus irmãos, cada vez mais lindo e brilhante, o mundo vai ficar olhando e dizendo assim, o que é isso que vocês têm? Eu já contei por diversas vezes como foi que a minha família foi impactada quando eu vi o pastor da igreja onde nós estávamos chegando dando bronca nos filhos. Eu fiquei encantado, falei, eu quero levar bronca desse jeito aí. Quando eu vi o pastor conversando com a esposa, eu falei, eu preciso desse negócio. Quando eu vi um menino de 9 anos, do filho do pastor que não falava palavrão, eu falava assim, esse menino tem alguma coisa que eu não tenho. E eu creio que uma das maneiras mais eficientes que nós temos para dar testemunho de Jesus e dizer ao mundo que somos crentes, como nós cantamos, é vivendo famílias que todo mundo olha e diz assim, mas como é que é isso lá na sua casa? E a gente abre a Bíblia e diz assim, ó, Deus fez homem, Deus fez mulher, com funções distintas, com glórias distintas. A gente vive o básico. O segredo é receber o que Deus criou como belo, lindo e maravilhoso e rejeitar as distorções do mundo. Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar uma música que está entre as poucas que fala sobre vida familiar. Isso não tem sido um objeto de muita preocupação de compositores. Mas agradecemos a Deus pelo Inário Presbiteriano, que tem anos e anos e décadas de tradição, que vai falar sobre uma vida que corre feliz, quando tem amor no lar, quando os cônjuges se respeitam, quando cada um cumpre o seu papel. Então, eu creio que a igreja conheça o hino, talvez não o cante há algum tempo. Fruto, inclusive, da necessidade de retomarmos esses temas. Mas vamos, então, ao som dos instrumentos,
nos colocar em pé e lembrar do ideal de Deus para a família com esta canção. Felizes nos correm os dias e depressa se esvai nossa dor. São benditas as sãs alegrias quando reina no lar doce amor. Os caminhos pisamos juncados, sim, juncados de ramos em flor. Surgem bênçãos de todos os lados, quando reina no lar doce amor. Saboroso é o pão que fruímos, se o fruímos de nosso labor. Sim, contente em tudo sorrimos, quando reina no lar doce amor. Os pais crentes aos filhos afirmam as verdades da lei do Senhor e com obras o ensino confirmam quando reina no lar doce amor. Se sentimos em casa a pobreza, se a pobreza também ao redor, suportável será com certeza quando reina no lar doce amor. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Nós te agradecemos porque, como já foi dito por um teólogo, não existe coisa mais linda e mais extraordinária do que um homem comum, uma mulher comum, seus filhos comuns e uma família comum. Esta maravilha da tua criação. Nós te agradecemos porque ainda é possível observar este padrão sendo colocado em prática por crentes piedosos que desejam te servir. E te pedimos que entre nós, o teu povo, a tua igreja, coluna e baluarte da verdade, as famílias sejam assim estruturadas. Que mesmo entre os viúvos, os divorciados, os solteiros, que este padrão da tua palavra seja crido e defendido. E que em cada um dos nossos muitos níveis e formatos de relacionamento, nós possamos exibir estas verdades básicas que o Senhor mesmo estabeleceu para a humanidade. Ó Deus, remove de nosso coração os valores que são contrários à tua palavra. Aquelas crenças que nos fazem pensar menos do casamento, menos da família, menos do papel do homem ou da mulher, e dá-nos aquela lente de enxergar o mundo conforme a tua verdade. Dá-nos amor pelo teu padrão, dá-nos anseio por viver aquilo que o Senhor deseja que vivamos, ainda que o mundo não entenda, ainda que o mundo critique, mas que a tua aprovação seja a única que todos buscamos no que se refere a tudo na vida e, em particular, à nossa família.
Ajuda-nos assim, ó Deus. Abençoa os lares aqui da nossa igreja. Abençoa pais que estão em luta nos seus casamentos ou com seus filhos. Abençoa esposas que estão em aflição. Abençoa aqueles que estão carecendo de orientação. Cuida, ó Deus, do coração de filhos rebeldes que não têm obedecido seus pais ou acatado a tua palavra. Se há alguém nessas condições, ó Deus, aqui nesta noite, produz, ó Pai, por teu Espírito, quebrantamento nesses corações. E ajuda-nos, ó Deus, a viver de maneira boa, piedosa, tranquila, amorosa, estes ideais tão sublimes do teu reino em nossos lares. Guarda assim a nossa igreja, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, as bênçãos e consolações do Espírito Santo sejam convosco, meus irmãos, e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.